Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplastro Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplastro! Tu me darias o primeiro lugar entre os homens acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. A verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida e nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quinte com a vida. E imaginará mal. Porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esse então é o último capítulo aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro de 1861 do Machado de Assis. Esse para mim é o livro mais importante dentro da literatura machadiana, porque é com esse livro que Machado faz aquilo que os críticos chamam de viravolta machadiana. O Roberto Schwartz tem um texto muito interessante chamado A Viravolta Machadiana, em que ele vai comentar um pouquinho sobre isso. Se eu encontrar esse texto online, eu vou deixar o link lá embaixo para que você leia. Enfim, então, caso você aí nunca tenha lido este livro, pelo amor de Deus, leia, porque assim, vale muito a pena. Para mim esse, não só dentro da literatura do Machado, mas dentro da literatura brasileira, esse daqui é um dos livros mais importantes, se não o livro mais importante. Mas enfim, do que vai falar então o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ora, vamos começar pelo título do livro, porque o título do livro já nos dá um spoiler gigantesco. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos pensar nesse título. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso significa que será um livro de memórias de um cara chamado Brás Cubas, certo? Mas aí você tem essa palavrinha interessante aqui no meio que é póstuma. Uma coisa póstuma, aqueles que não sabem, é uma coisa que veio, teoricamente, depois da morte. Então, essas seriam memórias de um cara que já está morto e que, a partir do além, resolve escrever esse livro pra gente. Então, isso fica claro já no título, na epígrafe do livro e na primeira página do livro a gente já fica sabendo que o Brás Cubas morreu. Pois bem, e é justamente por ele estar nesse não lugar que é a morte, que a crítica denomina esse tipo de narrador aqui do Machado, e o próprio narrador machadiano se denomina como defunto autor. Um cara que morre e depois é autor. E não um autor defunto, que é aquele cara que é autor e depois é que morre. Esse não lugar em que esse narrador se insere permite que ele fale aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não tem mais que fazer média social com ninguém, não precisa mais agradar as pessoas. Então ele pode falar mal tanto dos outros quanto de si mesmo. Então esse livro aqui ele vai ser um livro extremamente crítico à sociedade brasileira de então e em alguns pontos da sociedade brasileira de hoje em dia. Mas enfim, e é justamente por conta disso que muita gente fala que este livro é o livro que inaugura o realismo do Brasil. Mas se a gente for ver, esse livro é realista, sim, pero não mútil. Por quê? A premissa dele é um livro que foi escrito no além, mas o realismo não permitiria que o livro fosse escrito no além. Né? Eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa morre, não tem como ela voltar a escrever um livro. Então, assim, perceba que a própria premissa do livro já vai contra a escola realista, mas é justamente por conta disso que a gente tem que diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe o narrador Brás Cubas
e existe o personagem Brás Cubas. Quando a gente está falando do narrador Brás Cubas, a gente está falando de algo que transcende a escola realista, que pode, em alguns momentos, se aproximar, inclusive, dos modernos lá do século XX, mas vou falar um pouquinho disso depois. Quando a gente fala do personagem Brás Cubas, aí a gente está falando de alguns aspectos do realismo aqui. Então, perceba que, em se tratando do realismo, esse livro aqui, ele é, mas ao mesmo tempo, não. Enfim, né? Então, agora que a gente já solucionou um pouquinho aqui, do título, a gente pode se concentrar um pouquinho também no nome deste indivíduo aqui, Brás Cubas. Eu não sei se você percebe, mas Brás Cubas lembra um joguinho entre Brasil e Cuba, né? Cubas, Cuba, Brás, Brasil. Então perceba aqui, e por que Cuba e Brasil? Se você for pegar na história, o Brasil e a Cuba foram os dois últimos países da América a proibirem o sistema escravocrata. Foram os últimos a proibirem esse tipo de sistema social. Quando a escravidão acaba, no Brasil sobretudo, as pessoas, isso gera uma mudança social muito grande. Por quê? Porque as pessoas podem se movimentar entre as classes sociais. O pobrinho, se ele ganha um dinheiro, ele pode investir e ficar um pouquinho mais rico. Isso não acontecia lá durante a escravidão, porque todo o dinheiro era centrado e destinado à manutenção desse sistema. Então, quando a escravidão para, a elite brasileira meio que se fragmenta ali com essa questão toda. Então, perceba que Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente pode fazer uma leitura também como sendo as memórias desse tempo que morreu, desse tempo em que a elite era congelada e extremamente dominante na nossa sociedade. Isso ainda existe, mas a partir da quebra do conceito da escravidão aqui no Brasil, isso começou a se fragmentar aí bem aos pouquinhos e permitiu uma certa mobilidade social. Enfim, tendo sido discutido o título do livro e o nome do personagem, a gente vai para uma coisa que chama bastante a atenção das pessoas, que é justamente onde é que está, a pessoa não marca as coisas e daí depois fica difícil, que é justamente a epígrafe do livro, que provavelmente você já deve ter ouvido, mesmo que você nunca tenha lido este livro, que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Vamos pegar isso. O cara está destinando o livro, ele está dedicando esse livro a algo que destrói o ser humano. Pegou essa jogada? O livro está sendo destinado a algo que corrói a humanidade, algo que destrói, algo que acaba com a humanidade. Então isso já é um dado importante para a gente entender um pouquinho do lugar em que esse narrador vai ocupar aqui dentro deste livro. Então perceba o seguinte, né? O Brás Cubas, a gente fica sabendo logo pelo trecho que eu li para vocês aqui, que é o último capítulo chamado Das Negativas, a gente já fica sabendo lá quando ele diz o seguinte: coube minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. A gente já sabe que ele nunca precisou trabalhar, ou seja, ele era rico, né? Uma vez que ele é rico, ele é de um extrato social um pouquinho mais elevado. E é justamente essa mudança no extrato social do seu narrador que vai constituir aquilo que a crítica chama de viravolta machadiana. Porque até então, se você for pensar lá na Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, a história era o quê? De uma pessoa pobre tentando entrar no meio rico. Aqui é uma pessoa da elite, uma pessoa de cima, observando a sociedade ali embaixo dele. Essa posição que o narrador ocupa é muito importante para que você entenda muitas coisas aqui nesse livro. Por exemplo, a maneira como o narrador vai se dirigir ao seu leitor. Por quê? O narrador, por ele ocupar essa posição privilegiada, ele se acha superior ao leitor. E justamente por se achar
superior ao leitor é que ele vai tratar o leitor de alguma maneira com certa macriação, não é o termo certo. O narrador, em vários momentos, ele chega a ser muito rude com o leitor. Há um capítulo em que isso fica bem claro. É o capítulo 71, e que se chama O Senão do Livro. O capítulo diz o seguinte: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco a eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Então perceba que esse narrador, o tempo todo, ele está se colocando numa posição tão superior ao próprio leitor, que ele se permite sempre fazer essa série de críticas ao leitor. E ele faz essas críticas ao leitor justamente porque, para tentar difundir aquilo que no meu vídeo anterior eu chamei de pedagogia do leitor, que é justamente fazer o quê? Ensinar o leitor a ler o seu livro. Por quê? Olha como ele continua. Tu tem pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guiam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então perceba que um livro com narração direta e nutrida, com estilo regular e fluente, é justamente um livro romântico, sabe, do romantismo? Então aqui o narrador está dizendo o quê? Olha, o meu livro é muito bom, mas você não está preparado para ler o meu livro. Por isso que eu tenho que segurar na sua mão. Primeiro, porque eu sou superior a você. E segundo, porque você não sabe ler esse novo tipo de livro. Você não vai conseguir ler aqui esse livro, porque você vai esperar que eu siga uma linearidade, que tenha um caso de amor, que tenha um final feliz, etc, etc. E esse livro não acontece isso. Esse livro é como um ébrio, é como um bêbado. Ele vai e volta, ele para, ele pausa, ele grita, ele ri, e ele acusa o céu, e ele faz tudo sem ligar a mínima para o que o leitor está pensando disso. Ou seja, a linearidade do livro vai contra os padrões esperados pelo leitor daquela época. Mas enfim, o fato é que após esse capítulo, então, ele vai começando a desfiar. Claro, durante o livro inteiro ele faz isso, mas ele vai começando a desfiar uma série de maledicências contra o leitor. Eu não estou encontrando uma palavra que descreva exatamente isso que eu estou pensando. A pessoa não escreve direito aquilo que ela quer falar e daí depois ela esquece o nome das coisas. Mas enfim, isso é coisa que você só vê aqui nos meus vídeos, que sem edição, porque quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Enfim, então o livro é dedicado justamente àquele ser que corrói a humanidade, e a gente sabe então que esse narrador é um narrador que vai enxergar a sociedade de cima, porque ele faz parte da elite. Do que é que vai falar este livro? Vai falar sobre o Brás Cubas, né? O livro vai começar então do capítulo 1 ao capítulo 7, o Brás Cubas vai narrar pra gente como ele morreu, né? E é interessante, né, que ele diz o seguinte: escrevi a obra com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio, desse casamento. Então, logo no início ele já fala para o leitor: o negócio aqui não vai ser romântico. Por quê? Porque vai ter a galhofa, a ironia e a melancolia, um certo pessimismo. Ele chega a usar aqui essa palavra em algum momento. Então isso tudo já vai indicando para o leitor como que seria uma maneira correta de se ler esse livro. Mas enfim, daí ele vai falando tal, não sei o que, e daí no capítulo 1, que se chama Óbito do Autor, ele vai dizer o seguinte, que ele vai começar então a discutir com o leitor como que o livro vai funcionar. Daí ele começa o capítulo assim:
Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo casamento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa, ou seja, a lápide, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Vamos pegar essa última frase aqui, que eu acho uma frase bem interessante, para a gente poder entender qual que é a posição que esse narrador está assumindo. Ele está falando, sou da elite, sou morto. Ou seja, eu posso julgar, inclusive, a própria elite. Mas ele não para por aí. Ele diz que o livro dele é um livro mais galante do que o livro escrito por Moisés. Ele está falando, meu livro vai ser mais galante do que os livros que começam, né, com uma certa linearidade. Daí ele fala, o Moisés, por exemplo, Moisés da Bíblia, lá, Pentateuco, são os 5 primeiros capítulos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está dizendo basicamente o quê? Não só eu sou superior aos homens, mas eu também sou superior ao próprio Moisés. Ele está se colocando acima de uma figura bíblica. Então esses são detalhes que, se a pessoa não percebe, ela vai ler um livro de uma maneira totalmente diferente. Ela não vai perceber como esse narrador está se colocando num lugar praticamente inalcançável ali, para que ele possa criticar extremamente tudo. O leitor que está lendo o livro, a elite, a sociedade como um todo e inclusive a própria religiosidade dos homens. Então perceba que esse narrador ele vai se colocando cada vez mais em uma posição superior aos outros. Mas enfim, do que vai falar o livro, afinal de contas? O livro começa então do capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai narrar como que ele morreu. Ele morreu porque ele inventou o livro começa no enterro dele, daí vai voltando para o velório, depois para o delírio que acometeu ele antes dele morrer. E o capítulo delírio é um capítulo muito interessante, é o capítulo 7. Então vale a pena você ler esse capítulo, que é um capítulo extremamente onírico. Mas enfim, o delírio, aí ele vai falar pra gente mais ou menos como é que foi a questão de como ele adoeceu. E ele adoeceu justamente porque ele, antes um pouquinho de adoecer, inventou aquilo que ele chama de emplasto Brás Cubas. Quando ele estava vivo, ele havia dito para as pessoas que ele havia inventado esse emplasto porque ele se preocupava muito com os hipocondríacos e esse emplasto seria uma cura para todos os males da humanidade. Agora que ele está morto, ele está dizendo para a gente o quê? Eu inventei um emplasto para ser famoso, para ter o meu nome na caixinha do remédio, no folhetim, no jornalzinho, no anúncio, etc. Então a gente percebe aí que logo no início ele já vai mostrando que ele não tem mais entraves sociais. Bom, ele fez lá um emplasto que teoricamente curava tudo, só que o emplasto acabou não curando ele próprio. O que ele teve? Ele pegou uma friagem, ficou com pneumonia e morreu. Pois bem, quando ele narra a morte dele, no capítulo 8, ele volta e começa a narrar lá desde a sua infância, e a gente vai ficar sabendo que o Brasinho aqui era filho de ricos. E ele era filho de ricos e nunca valeu um centavo por causa disso. Ele sempre se achou muito superior a todas as outras pessoas. Então ele maltratava os amigos, maltratava os professores, maltratava os escravos. Ele é engraçado aqui porque ele chega a dizer, de vez em quando ele dizia algum comentário que acabava incomodando as pessoas ali. Na hora o pai dele meio que repreendia, depois que todo mundo ia embora, o pai dele passava a mão e falava, é isso mesmo que você tem que fazer, filho, é assim que você tem que pensar. Então perceba que o Machado está criticando o quê? Ele está criticando esse sistema da elite que mostra o quê? Que a pessoa deve se sentir superior, a pessoa é ensinada a se colocar em uma posição superior desde lá da infância. Não é à toa que esse capítulo se chama
o menino é pai do homem. Mas enfim, ele é riquinho, sempre conviveu ali com pessoas muito ricas, tal, etc, etc, etc. E aí um dia, quando ele tem 17 anos, ele se apaixona por uma espanhola chamada Marcela. Essa Marcela, se você for prestar atenção no momento em que você for ler, ela era uma prostituta, ela era cortesã. E assim, ele se apaixona perdidamente por ela e começa a comprar presentes caros para ela e tal. Só que o que acontece? O dinheirinho dele vai acabando. Quando o dinheiro dele acaba, ele pede dinheiro pro pai. Quando o pai não dá mais dinheiro, ele meio que pede para a mãe enganar o pai para que o pai dê dinheiro para ela. Ele pega o dinheiro da mãe para poder gastar. Quando nem a mãe consegue mais fazer isso, ele tira o dinheiro da poupança dele para poder sustentar ali, então, essa moça que é totalmente interesseira na visão dele. E daí, então, vem uma das frases mais famosas do livro, que é: Marcela amou-me durante... Como é que é? Já esqueci a frase. É tão famosa e eu já me esqueci. Espera aí que eu vou pegar ela aqui. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Você pega essa frase, é o quê? É a destruição do amor romântico. A partir dessa frase aqui, ele está dizendo basicamente o quê? Está dizendo, olha, o que nutria a nossa relação não era o amor, era o dinheiro, era os 11 contos de réis. Acabou o dinheiro, acabou o amor, ela foi viver a vida dela e eu fiquei aqui a ver navios. Mas mais interessante do que isso é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado quando você for ler o Machado de Assis, porque senão ele te engana e você não percebe. Marcela amou-me durante 15 meses. Você já parou pra... Você já se perguntou o porquê desses 15 meses que a Marcela ama o cara? Se você for pegar aqui um pouquinho antes dele dizer isso, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele conheceu a Marcela em setembro de 1822 e ele vai dizer: éramos dois jovens, o povo e eu. Por quê? Setembro de 22, independência do Brasil, certo? Pois bem, se você pega setembro de 22 mais 15 meses, dá novembro de 23. Vamos pensar o que aconteceu durante esse período. Lá em 22, se você for pegar o seu livro de história ou a sua aula de história, acho que você lembra disso, 6 de junho de 22, o Dom Pedro abre a Assembleia Constituinte, certo? Depois, que começa a vigorar, sobretudo depois lá da independência do Brasil em setembro. Então, depois de setembro é que a Constituinte começa a valer mesmo, era que ela começa a funcionar. Só que qual que é o problema? A Constituinte foi ali até um determinado momento, tudo bem, só que começou a haver uma rixa entre os partidos português e brasileiro, porque o partido português reivindicava ainda assim um direito absoluto ali ao poder para o Dom Pedro I e o partido brasileiro meio que não concordou com isso. Por causa disso, em novembro de 23, 12 de novembro de 23, o Dom Pedro I desmembra a Constituinte e faz o que? Ele vai impor a Constituição de 1823. Eu acho que você lembra dessa coisa toda da história do Brasil. Qual que é o problema? O problema é que quando o Dom Pedro rompe a Constituinte em 23, em novembro de 23, que havia começado lá em setembro de 22, lembra disso? Quando ele faz esse rompimento, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo um grande rompimento entre a elite brasileira e o imperador. Eu não sei se você percebe isso. E daí o que o imperador faz então? O que o Dom Pedro I faz? Ele vai impor a Constituição de 23. E essa Constituição tinha um apelido. O apelido da Constituição de 23 era a Espanhola. Se você for pegar o lugar em que a Marcela aqui do livro nasceu, ela nasceu na Espanha.
Então você perceba que se você não prestar atenção nesses detalhes, você não sabe, você não vai para frente no livro. Ou você até consegue ir, mas o Machado ele te engana, ele não faz com que você perceba que, grosso modo, ele está contando aqui um período da história do Brasil. A crítica social que ele faz aqui não é uma crítica aberta. Ele faz isso de maneira tão minuciosa que se você não prestar atenção nesses detalhes todos das datas, você não presta atenção na crítica que ele está fazendo. Mas enfim, se você quiser mais informações sobre isso, tem um cara chamado John Gladstone, que ele tem um livro, eu estou procurando um livro aqui, chama História e Ficção, Machado de Assis, História e Ficção, alguma coisa assim. Eu vou deixar direitinho o nome lá embaixo. Nesse livro, o Gladstone vai falar um pouquinho mais dessa questão toda do Machado estar aí contando a partir desse livro, de uma certa maneira, a história do Brasil. Mas enfim, ele conhece lá essa Marcela. A Marcela, depois que ele fica pobre ali, digamos assim, dá um chutão nele e ele acaba indo estudar em Coimbra. Quando ele volta de Coimbra, a mãe dele já está morrendo ali e tal. Quando ele volta de Coimbra, então, ele fica um tempo ali morando com o pai e daí ele conhece uma moça chamada Virgília. A Virgília é interessante porque ele começa a ter uma relação adulterina com a Virgília. A Virgília é uma moça casada com um deputado, se não me engano, tal. Ela ainda tenta arrastar o Brás ali para dentro da carreira política, mas ele acaba não aceitando. Mas bom, ele acaba tendo ali essa relação adulterina com a Virgília, tenta convencer ela a fugir, mas ela fala não, porque o lugar social dela não permite que ela fugisse, porque ela tinha uma vida muito boa. Então ele acaba se desencantando com a Virgília, tenta namorar ali com uma outra mocinha chamada Eugênia. Só que qual que é o problema da Eugênia? A Eugênia, ela é coxa. E daí, apesar dela ser muito bonita, ela tem esse defeito físico, na visão do Brás, esse defeito físico. E daí ele acaba dando um chutão nela e acaba conhecendo uma outra moça, que agora eu não lembro o nome, e essa moça acaba morrendo. Ou seja, o amor não deu certo para ele, né? A carreira política que ele tentou empreender, porque depois disso ele ainda tenta ser ministro, mas não consegue. Então, amor não dá certo, carreira política não dá certo, não consegue sucesso lá com o seu emplastro, né? O emplastro Brás Cubas lá. Logo aqui no final ele fala que o emplastro acaba sendo uma furada. Então, não consegue então sucesso como inventor, não se casa, não tem filhos, etc. Então perceba que, grosso modo, a vida desse cara é uma vida extremamente pedante. Ele é um cara que não conquistou extremamente nada durante a vida. A única sorte que ele teve foi de ter o quê? Foi de ter nascido numa família rica. Então perceba que aqui o quê? Que, como eu disse para você aqui a questão toda do Brás Cubas no livro, no título, o Machado de Assis, nesse livro aqui, ele tentou mostrar o quê? A decadência da elite brasileira. Como que, a partir de um determinado momento, a elite brasileira começou a decair, mas apesar disso, ela sempre se manteve por cima. Lembra lá, o Brasinho aqui, ele nunca teve sorte em nada na vida, mas ainda assim ele se colocava em uma posição extremamente superior a de todas as outras pessoas. E eu acho que um capítulo que isso fica extremamente claro para a gente é um capítulo chamado O Almocreve, que é o capítulo 11. Nesse capítulo aqui, o Brás está andando a cavalo, de repente o cavalo dispara, ele quase cai do cavalo, e nisso vem o Almocreve. O Almocreve é um criado ali, certo? O Almocreve vai, acalma o cavalo, consegue salvar a vida do Brás. E daí o Brás começa a pensar, poxa vida, se não fosse esse cara eu tinha morrido. Eu acho que eu vou dar 3 moedas de ouro para ele. Aí ele pega, pensa e fala assim, não, eu vou dar 2 moedas de ouro para esse cara. Aí ele fica assim, olha e fala assim, mas esse cara nunca deve ter visto ouro. Se eu der 1 moeda de ouro para ele, ele já vai ficar feliz. Aí ele fala assim, não, mas pera um pouquinho. Esse cara, ele não me ajudou porque era eu que estava ali. Esse cara me ajudou
por um impulso natural, porque ele estava ali, porque Deus colocou esse cara ali, para que esse cara pudesse me ajudar. Ele agiu segundo a sua natureza, ele não teve tempo de raciocinar, ou seja, não foi deliberado. Então, no fim das contas, o Braz acaba dando, se não me engano, 2 moedas de prata pro cara, o cara fica feliz e o Braz vai embora. Quando o Braz está no meio do caminho, ele tateia o bolso e sente umas moedinhas de cobre e fala, poxa vida, devia ter dado os cobres. Então perceba que ele se coloca numa posição tão superior ao outro, que o fato do outro ter salvo a sua vida não depende do outro. O outro estava ali para isso. O outro não tem uma individualidade. O que vai acontecer com esse cara, com esse Amokrev, depois daquilo, não tem importância nenhuma. Por quê? Porque o que ele tinha que fazer de importante ele já fez, que era salvar a vida do Brás Cubas. Então perceba que o quê? Apesar de ser um cara que não deu certo em nada que tentou fazer, o Braz sempre tenta ali se colocar numa posição superior aos outros. E esse discurso dele aqui lembra bastante do humanitismo do seu amigo Quincas Borba. Por quê? O Quincas Borba, que já tem vídeo no canal, vou deixar o link para o vídeo do Quincas Borba lá embaixo. O Quincas Borba era amiguinho de infância aqui do Brás Cubas. Tanto que ele chega a explicar para o Braz aqui nesse livro como que é a filosofia do humanitismo. Então perceba que o humanitismo, que é um vídeo que eu fiz especialmente só para falar disso também, o link vai estar lá embaixo. A filosofia do humanitismo, que é aquela filosofia que vai privilegiar sempre quem está por cima, vai permear todo o pensamento do Braz ao longo do livro. O Braz, apesar de ele estar falido, apesar de ele não ter amor, apesar de ele não ter ninguém, apesar de ele não ter dado certo como político, apesar de ele não ter dado certo em nada na vida, ainda assim, o seu estilo de vida deve ser mantido. Ele vive em cima. Mesmo que ele não tenha mais nada que o sustente lá em cima, ainda assim, ele sempre vai se colocar nessa posição superior aqui. E é justamente por conta disso que vem toda a crítica social ao longo desse livro. Então, assim, quando você for ler esse livro, preste muita atenção nesses pequenos detalhes, preste atenção nessas questões todas das datas e preste muita atenção na interlocução entre narrador e leitor, porque essa interlocução é que vai fazer com que haja sempre uma duplicidade narrativa. Ao mesmo tempo em que a gente acompanha a história do personagem vivendo todas as ações, a gente acompanha a história desse narrador compondo o livro, porque em vários momentos aqui ele vai dizer, o capítulo anterior foi inútil, esse capítulo aqui vai falar sobre isso, ou então vai ter capítulo que vai ter pontinho, vai ter capítulo que vai ser um parágrafo só. Por exemplo, olha aqui para esses 2 capítulos. Esse capítulo aqui que se chama A um Crítico, e esse outro capítulo que se chama De Como Não Fui Ministro de Estado. Olha aqui o capítulo como é feito. Então perceba que essa fragmentação estrutural e essa interlocução entre narrador e leitor vai fazer com que esse livro, apesar de ser dentro do período da escola realista, vai fazer com que ele transcenda o próprio realismo e vá se aproximar lá dos trabalhos com a linguagem que os modernos fariam a partir do século XX. Enfim, mesmo que você aí já tenha lido esse livro, leia de novo para você prestar atenção em todos esses detalhes. Eu não contei nem 1/3 da história, não contei nem 1/3 de todos os detalhes que você consegue aprender lendo esse livro aqui. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer então. Eu fiz esse vídeo mais para mostrar para vocês um pouquinho das coisas que ficam meio que de lado quando a gente presta atenção nesse livro. Este vídeo não foi uma aula sobre o livro, não foi uma aula sobre Machado de Assis, certo? Então se eu falei alguma coisa errada, me corrija lá embaixo e não leve isso como se fosse uma aula, pelo amor de Deus. Enfim, leia este livro, pelo amor de Deus, porque esse livro vale muito a pena ser lido. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!